Ora boas, já leu no título do vídeo, por isso vamos começar. Então o vídeo de hoje vai ser um bocado mais desorganizado. Portanto, eu recolhi uma grande quantidade de exercícios e resolvi uma grande quantidade de exercícios. E agora durante o vídeo vou, portanto, explicar os principais conceitos do C++, variáveis, ciclos, etc. Isto não é um curso para quem não sabe programar de todo, convém já terem familiaridade com outro tipo de linguagem ou com outra linguagem, como Python, por exemplo. Portanto, eu vou explicar as principais diferenças na sintaxe, vou mostrar alguns exercícios e, portanto, vamos aos poucos. Eu se calhar vou deixar capítulos no vídeo, se calhar não vou, porque é um bocado de trabalho, mas pronto. Então, primeiramente, vamos começar por ver, portanto, um bocadinho aquilo que é as principais partes de C++, digamos assim. Portanto, primeiro temos os tipos, no caso, tipos de dados, portanto, tem aqui uma tabelinha. Eu vou deixar na descrição o meu repositório no GitHub público, que vai ter, portanto, estes estes scripts todos e estes exercícios todos, e também esta questão aqui portanto, com as tabelas dos tipos de dados e assim. Portanto, no C++, temos de ter muita atenção os tipos de dados. Portanto, ao contrário do Python, por exemplo, em que os tipos de dados não importam assim muito, e é tudo um bocado muito mágico, e os inteiros não sabemos muito bem de que tamanho é que são, até porque no Python são de tamanho infinito. Claro que não é tamanho infinito, mas são números que crescem tanto quanto precisam, digamos assim. Aqui no C e no C++, esta distinção tem de ser muito mais bem feita e, portanto, dependendo das máquinas, a maioria das máquinas de 64 bits tem os seguintes tipos de dados. Tem um short, que é, digamos, um inteiro mais pequeno, é um inteiro só de 2 bytes, portanto 16 bits. Portanto, aqui está, um inteiro pequeno. Temos os inteiros normais, portanto, com sinal e sem sinal. Isso, tanto para os shorts, inteiros, longos e long-longs, existem tantos com sinal ou sem sinal. No caso, vamos pensar no inteiro. Inteiro tem o quê? 4 bytes. 4 bytes. Portanto, se for com sinal, vai ser 2 elevado a 31, mais ou menos, números positivos, e 2 elevado a 31 números negativos. Enquanto que se for sem sinal, temos 2 elevado a 32 números positivos. É essa a principal diferença. Portanto, vamos ter sempre mais o dobro de números positivos se nós tivermos sem sinal. Tanto para int, como para short, como para long, como para long-long. Depois temos, claro, o long. Portanto, a principal diferença entre o long e o long-long depende da máquina, mas não vale a pena preocuparem-se com isso. É inteiros e longos, que são os números longos. Se quiserem um número muito longo, unsigned long, funciona para a maioria daquilo que precisarem. Depois temos números com vírgulas, floats e doubles, e também long double. Acho que é claro. Depois temos caracteres, que são apenas um byte, portanto 256 diferentes valores, e a principal representação destes no C++ é com a tabela ASCII. É claro que não é preciso saberem de cor, mas é só, digamos, saberem que existe esta representação para os caracteres e que tem, portanto, um byte, e que também existem os unsigned caracteres, que vão mesmo até 255, portanto, 0 a 255, enquanto que os chars normais vão de menos 128 a 127, se não me engano. Acho que é isso. Portanto, esta tableta aqui é a principal representação dos caracteres. Depois temos os booleanos, true ou false. Aqui tem umas notas que é, portanto, o unsigned. Como é que vocês têm os tipos unsigned no C++? Portanto, se escreverem unsigned, por exemplo, long, isto aqui é como consegue o vosso tipo unsigned. Depois também também há uns aliases, dependendo da versão do C++ que tiverem. Por exemplo, o underscore long ou o long também dá para a mesma coisa, em princípio. Depois, nas funções também existe o tipo void, que é, digamos, para os procedimentos ou para aquele tipo de funções que não tem de retornar um valor, por isso dá-se o tipo void. Agora, numa questão de operadores, portanto, somas, etc., o que há no C++? Temos os básicos, soma, subtração, multiplicação, divisão. Depois existe também o módulo, que é o percentagem. Posso tirar a minha cara daqui. Depois temos também o igual, que é de atribuição, por isso não é igual de comparação. Temos o mais igual, menos igual, vezes igual, etc, etc. Depois temos o duplo igual, que é de comparação, de igualdade. Depois temos isto é um bocado difícil de ver com a minha fonte, mas é o ponto de exclamação igual, que com a minha fonte fica assim, mas pronto. Portanto, ponto de exclamação igual, que é o diferente. Depois temos o menor, maior, maior ou igual, também é a mesma coisa. Depois temos o duplo I, que é o AND. Portanto, este aqui
é o AND, por exemplo, se tiverem num IR, A é igual a B e B é igual a C, é isto. Depois, se quiserem o OR, é a dupla barra. Depois, se quiserem portanto, o não é ponto de exclamação. O único I comercial é um AND bit a bit, portanto, se vocês tiverem um inteiro e fizerem esse inteiro e outro inteiro, aquilo vai dar um novo inteiro com portanto, as posições certas do AND, portanto, comparando bit a bit. E a mesma coisa só com a única barra. Depois tem mais alguns, mas isto também já não importa assim muito. Tem deslocamento, portanto, shift para a esquerda, shift para a direita. Tem o complemento, também mais uma vez de bits, e o XOR também de bits. Depois tem typecasting, portanto, se quiserem converter de um tipo para o outro, por exemplo, se tiverem uma variável A é igual a 5, e se vocês quiserem converter para, por exemplo, long B é igual a long A. Por isso, tem de fazer este tipo de typecasting, que é basicamente converter de um tipo para o outro, e o resto depois vê-se. Portanto, primeiramente, vamos começar com o exercício, que isto já chega a teoria. Então, o primeiro exercício é verificar se um ano é bissexto. No caso, fazer um programa que pede um ano e verifica se esse ano é bissexto. Portanto, já vamos aprender muita coisa aqui. Input, output. Minha câmera morreu. Portanto, input, output. Vamos aprender também um if. Vamos aprender a escrever para a tela, a ler da tela. Prontos. Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não por 100. 7 se for divisível por 400. Então, primeiramente, como é que se roda código no C++? Tem de ser tudo feito numa função que é chamada função main, que é, digamos, a função principal do programa que o compilador vai saber que é para rodar no início da execução. Como é que fazemos essa função? Int, portanto, o tipo da função, uma função que retorna um inteiro, já vamos ver porquê. Int main, isto parece normal, e depois aqui estes parênteses esquisitos. E depois temos a return 0 no final. Então, porque é que a main é uma função do tipo inteiro? Porque, digamos, é uma convenção os programas da consola retornarem sempre um número. Embora não se veja, os programas retornam sempre alguma coisa. Normalmente é para dizer se houve sucesso ou se houve um erro. Portanto, normalmente quando se dá return 0, é porque não ocorreu nenhum erro. Portanto, o programa correu bem. Por isso é que normalmente dá sempre return 0 no final. E é por isso que a função main é uma função de inteiro, porque é, digamos, uma convenção, portanto, retornar um número quando um programa executa, no fim de um programa executar. Portanto, já temos a função main. A primeira coisa que podemos tentar é escrever na tela. No C++, até para escrever na tela é preciso importar uma livraria, conseguem imaginar? Então, como é que se importa uma livraria? Vamos escrever hashtag include, e agora o que é que nós queremos incluir? IOStream é, digamos, a livraria, o pacote, como quiserem, que funciona para nós tratarmos, portanto, de input-output. E agora, para escrever, em vez de ser um print f, que também dá, mas normalmente no C++ usa-se o standard, portanto, o namespace, e depois estes 2 vezes 2 pontos, que é, digamos, para usarmos um método do namespace. O que é um namespace? É basicamente um conjunto de métodos. Podemos pensar assim, um bocado mais complexo que isso, mas é um conjunto de métodos, basicamente. Portanto, vamos aqui ao standard e usamos a função cout. E agora pensamos, agora abrimos parênteses e não. Agora há uma notação esquisita que é, parece que é a notação de shift. Que é a notação de shift, para a esquerda ou para a direita. Usamos esta notação para dizer, por exemplo, para escrever. É um bocado esquisito, mas é a vida. Isto é basicamente para concatenar, portanto, na nossa escrita. E agora, como é que rodamos o programa? Normalmente convém terem o GCC, portanto, para saberem se tem instalado. Depende muito do vosso sistema operativo, mas em princípio já devem ter. Se não tiverem, instalem. E portanto, abrem a vossa consola, situem-se no vosso diretório e, portanto, agora vamos escrever G++, porque existe o GCC, que é para o C, e o G++, que é para o C++. G++, e agora o vosso programa, neste caso o meu chama-se bissexto, e clicam no Enter, e se não der nada, está-se bem, é porque o programa funcionou. E agora, o que é que isso vai ter feito? Isso vai ter criado no diretório atual um programa chamado a.output, portanto, a versão compilada do vosso programa, que podem ver é muito fixe. Não é suposto abrirem, caso não seja claro. E depois, chegam aqui à consola e dizem ./a.out para executar. E aqui está o vosso programa executado. Portanto, já escrevemos para a consola. Top.
Agora falta sobre o exercício. Portanto, primeiro, temos de pedir um ano. Como é que pedimos um valor? Tendo em conta que isto aqui é para escrever, STD, dois pontos, stay out, uma pessoa pensaria que para ler seria sign. E é exatamente isso. Portanto, vamos ler aqui um valor. Primeiro temos de definir uma variável. Portanto, int ano. Isto declara uma variável, digamos assim. Agora, passamos para a frente e dizemos std, dois pontos, cin. E agora, em vez de fazermos para a esquerda as setas, vamos para a direita. Que é tipo o comando a apontar para a variável em que vai ser lido ou para que vai ser lido o valor. Ano. Ok. E agora podemos também tentar escrever o ano. Cout, o ano é ano. E agora, se nós rodarmos este programa, portanto, mais uma vez, se vocês tentarem rodar só o a.out, ele não vai ter o valor certo, não vai dar o valor certo do resultado, porque ainda não compilamos o programa. Portanto, o que podem fazer é colocar este comando e depois escrever i, ou se estiverem no Windows, deve funcionar assim também, não sei, i.barra a.out. E assim, ele automaticamente compila e depois roda o programa. E assim, se eu escrever, por exemplo, 2024, ele diz o ano é 2024. Portanto, já lemos da consola e já escrevemos da consola. Agora, agora é só verificar ali e tal e coisa e pronto. Portanto, os ifs. Primeiro eu vou mudar aqui um bocadinho a estrutura do nosso resultado. Prontos. E agora vamos fazer um if. Os ifs são muito, muito simples. São precisamente como se pensaria que seriam. Portanto, neste caso nós queremos ver se um ano é bissexto. Para isso, um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não por 100. Portanto, if ano mod 4 for igual a 0, isto é como se vê se algo é divisível, se o resto da sua divisão for igual a 0, e não, e ano mod 100 for diferente de 0, portanto não é divisível, exceto se for divisível por 400, portanto or ano divisível por 400. E agora, o C++ pode ser um bocado picuinha no que toca a parênteses, portanto qualquer coisa metam parênteses a mais, nunca a menos. Parênteses a mais nunca causam problemas, em princípio. E aqui está o nosso if formulado. Convém não. Tem de ter sempre parênteses à volta da expressão principal e depois tenham sempre o máximo de parênteses possível para serem explícitos, não só para vocês, para lerem o código depois, mas também para o compilador. E se tiverem um compilador com flags específicas, que pode ser mais queixinhas mais queixinhas em relação a isso. Portanto, tenham cuidado com isso. Metam sempre muitos parênteses. Portanto, se for isto, o que é que nós fazemos? Nós escrevemos que o ano é bissexto. Se não, como é que será o else? Else, e abrimos estes parênteses outra vez. É aquilo que é suposto. É aquilo que é claro. Portanto, se não for, nós escrevemos que o ano não é bissexto. E no final, não nos esquecemos de retornar 0 na função main. E aqui está o nosso programa. Portanto, se nós testarmos com 2016, é bissexto. Se testarmos com 2000, não é bissexto. Se testarmos com 2400, diz que não é bissexto. Faltou-me aqui alguma coisa. E, claro que vocês já deviam estar aí a dizer, e tal, falta-te uma cena. Pois, falta-me ali igualar a 0, porque senão estávamos só a verificar que isto era um valor diferente de 0. Certo? Portanto, assim é que está correto. E agora, se eu colocar 2400, diz-me que é um ano bissexto. Se eu colocar 2000, diz-me que é bissexto. Se eu colocar 2100, diz-me que não é bissexto. Se eu colocar 1976, é bissexto? Deve ser. Prontos, lá está o nosso primeiro exercício. Se eu estiverem muito devagar, se vocês já souberem a maioria destas coisas, passem à frente. Depois no final tem os exercícios mais complexos ou menos triviais. Portanto, agora já vimos o quê? Já vimos variáveis e já vimos condicionais. Portanto, eu agora queria só mostrar aqui alguns exercícios que eu já tinha resolvido, que é para o vídeo também não ficar demasiado longo, só para terem uma noção um bocado do código e assim. Portanto, tem aqui uma calculadora de idade, muito simples, mais uma vez, não esquecemos de incluir o IOStream. Temos a função main, que no final retorna 0. Temos um ano de nascimento e temos um ano atual, 2025, que aqui tem uma palavra que é chamada const, que diz basicamente que a variável é constante, certo? Portanto, que não pode ser mudada. É isso que significa ser uma variável constante. Se a tentarem mudar, vai dar erro do compilador, vai dar erro de runtime se vocês de alguma forma conseguirem compilar, vai dar muitos erros. Uma variável que não é suposto ser tocada e por isso pode ter umas optimizações específicas e convém usarem a const se tiverem uma variável constante. Portanto, depois escrevemos, introduz o teu ano de nascimento, lemos para a variável ano de nascimento
o input do utilizador, calculamos a idade, portanto, ano atual menos o ano de nascimento, e dizemos ao utilizador que tem aquela específica idade. Portanto, um programa muito simples, ainda não lida com meses, nem com nada disso, mas dá para perceber a ideia, é muito semelhante àquilo que nós fizemos. Agora vamos ter também um conversor de temperatura, portanto, aqui já estamos a usar outros tipos de variáveis que já vimos, portanto, os floats que significam, que são, portanto, variáveis com pontos flutuante, com vírgula flutuante. Outras variáveis podem ter pontos ou vírgulas. Mais uma vez, definimos aqui, pedimos para introduzir, lemos para a variável, depois calculamos aqui. Eu aqui neste caso não preciso colocar mais uma vez o tipo, e até dava erro se eu colocasse. Se calhar não dava erro, provavelmente dava erro. Porquê? Porque a variável já está aqui definida e ele já sabe o tipo. Eu também podia fazer isto aqui em baixo e tirar isto aqui em cima. Era a mesma coisa. Portanto, se você já tem uma variável previamente definida, não repitam o tipo. Prontos. Depois, uma coisa muito importante é, quando estão a fazer a divisão, se vocês estiverem a dividir por dois números inteiros, o resultado vai ser um número inteiro. Mesmo que seja tipo 5 a dividir por 2, não vai dar 2,5. Vai dar 2. Portanto, vai truncar o resultado a seguir ao ponto, a seguir à vírgula. Portanto, se vocês quiserem ter um resultado com zeros, convém sempre dividirem por um float, ou colocarem um float a dividir por um outro float, que vocês assim forçam a que o resultado seja mais exato, digamos assim, o que tenha vírgulas. Daí ser 9.5 aqui e não só 9. Se vocês quiserem também podem colocar aqui um F, que é para mostrar que isto é um float. Ou também podem não colocar. E aqui escrevemos mais uma vez o resultado. Agora temos aqui um programinha simples de troca de valores. Portanto, temos duas variáveis, A e B. Lemos os dois, A e B. Temos a variável tempo. Escrevemos antes da troca, ok? E agora, estamos simplesmente a trocar as variáveis A e B. Portanto, guardamos o valor da variável A na variável temporária. Depois colocamos o valor da variável B na variável A e no final colocamos o valor da variável B igual à variável temporária. E depois escrevemos. Pronto, os programinhas muito simples. Agora, vamos ver os programas com condicionais. Portanto, primeiro, uma calculadora simples. Temos dois números double. Mais uma vez, float. A seguir vem o double. É maior do que o float. E é também de vírgula flutuante. E mais uma coisinha específica. Dá para, portanto, definirmos várias variáveis numa só linha assim. Pode dar jeito, pode não dar jeito. Pode ser completamente inútil. Depois, lemos aqui os valores todos. Portanto, número 1, número 2 e a operação. A operação é um caractere. Portanto, um caractere normal. Depois, com os ifs, vemos se a operação é mais. Se for, escrevemos o quê? Número 1. Depois, concatenamos um mais. Número 2. Concatenamos um igual. E depois fazemos a própria soma aqui e escrevemos a soma mesmo. Portanto, isto é diferente do que isto, porque aqui estamos a fazer a concatenação dos números com mais e com espaços também. E aqui estamos a fazer mesmo a operação. Depois fazemos isso com ifs, com elses. Depois, no dividir, temos um if dentro desse if, ou dentro desse else if. Esqueci-me de dizer os else ifs. Pronto, é assim que se faz. Um else if como seria previsível. Depois, na divisão é que temos de ter a preocupação do número 2 não ser o zero. Se for diferente de zero, fazemos a divisão tudo direitinho. Caso contrário, escrevemos erro, divisão por zero. E se a operação, portanto, não for nenhuma destas, se não for dividir, multiplicar, subtrair ou somar, dizemos que a operação é inválida. E aqui em baixo temos o mesmo código com um switch. Portanto, switch é basicamente um if, só que é digamos ideal para quando há muitas condições diferentes, queremos colocar casos diferentes e casos default e diferentes tipos. Na verdade, ninguém usa switch, mas às vezes pode tornar o vosso código mais bonito. Portanto, vocês dizem switch operação e vai ser a variável para o qual todos os casos vão ser comparados, digamos assim. Portanto, switch operação, case mais, portanto, no caso da operação ser este mais, ou ser igual a mais, fazemos isto, não sei o quê. Aqui, no dividir, é a mesma coisa. Temos de ver aqui que o número 2 é igual a 0. Também podíamos ter feito case isto, até isso. No switch, uma coisa importante a dizer é que todos os casos têm que acabar com breaks. Se este caso aqui não acabasse com break, digamos que a operação era um mais. Se a operação fosse um mais, ele fazia este código e depois ia para a próxima linha, até encontrar, portanto, até encontrar um break. Portanto, ia simplesmente continuar. Portanto, é importante ter sempre breaks quando desejado, digamos assim. Depois temos o default, que é no final, depois de todos os casos,
Se não foi nenhum dos casos anteriormente referidos, temos de ter um caso default que é, ok, esta operação não existe, eu não encontrei esta operação. Prontos. Agora, vamos a um classificador de notas. Tudo muito simples, temos um float, temos isso tudo. Temos aqui um if com um ou, temos else ifs. Pronto, isto já foi tudo visto. Agora, vamos ao segundo exercício. Já nos vai ensinar sobre ciclos e um bocadinho mais variáveis. Portanto, soma até limite. Portanto, temos de fazer um programa que soma todos os números desde o número 1 até a um limite que seja introduzido pelo utilizador, utilizando um ciclo while. E for, também vamos fazer com for. E, portanto, utilizando um ciclo while e um ciclo for, vamos fazer isto. Então, mais uma vez, hashtag include IOStream, int main, return 0, para nunca nos esquecermos deste return 0, que é importantíssimo. E, portanto, vamos primeiro ler um limite. Portanto, int limite. E agora, standard, cin, contamos para o limite. Podemos antes escrever qualquer coisa. Introduz o limite. E, portanto, já agora, no C++ tem que ter ponto e vírgula depois de todas as linhas, ou da maioria das linhas, se não fosse claro. Portanto, temos o limite, e agora, como é que fazemos um for? For como? Ora bem, vamos ter, abrir parênteses, e vamos escrever primeiro a variável contadora, digamos assim. Portanto, int i igual a 0. Portanto, começa a 0. Agora vamos ter um 2 pontos, e depois no final vamos ter outro 2 pontos. Agora, portanto, o segundo bocado do for vai ser enquanto é que o for vai. Portanto, a condição base para que o for continue a ser executado. E é neste caso i menor do que limite. E no final vamos ter a condição que é executada no fim de cada um dos fores ser executado. Neste caso, i mais mais. O que é que faz o i mais mais? É a mesma coisa que i mais igual a 1. Que é a mesma coisa que i é igual a i mais 1. Isto faz tudo a mesma coisa. E isto era se nós quiséssemos contar de 0 até ao limite sem contar com o limite. Neste caso nós queremos contar do número 1 até ao limite literalmente e contamos o limite também. Portanto aqui neste caso vamos ter que mudar o i para 1 e aqui vamos ter que trocar o nosso menor por um menor igual. O que estou a fazer é mesmo um menor e um igual. Esta fonte é que tem as suas ligaturas e assim e fica assim, mas é um menor e um igual. E agora vamos precisar de outra variável contadora para contar, portanto, a soma, que vai começar a 0. E agora, soma mais igual, ou soma é igual a soma mais uma vez é a mesma coisa, soma mais igual a i, que é, portanto, o nosso valor que anda a ser contado. E no final podemos dar este resultado ao utilizador e colocar também um /n, que é só para ficar bem formatado. /n é nova linha, digamos assim. E se rodarmos o nosso código, vemos que isto nos pede para introduzir o limite. Posso colocar, por exemplo, 3 e o resultado, como esperado, dá-nos 6, que é 1 mais 2 mais. Portanto, já está o nosso programinha feito. Vamos ver mais uma vez alguns exemplos. Portanto, agora de ciclos. Temos agora um programa de adivinhar o número. Portanto, para o utilizador tentar adivinhar um número entre 1 e 100. Isto, não liguem isto, é só para criar um número aleatório e escolher um número secreto, digamos assim, um número aleatório, em que aqui eu usei o outro ciclo que ainda não. Falta fazer no while, certo? Vamos fazer com o while primeiro. Portanto, fazendo com o while, vamos fazer então. Vamos precisar do quê? Quando queremos fazer um ciclo semelhante a um for, quando temos um while, temos de usar uma variável contadora, que vai mais uma vez começar a 0. Agora vamos fazer while, o quê? Contador seja menor do que o nosso limite. Portanto, enquanto o contador for menor do que o nosso limite. E aqui o que é que nós fazemos? Contador mais e depois soma mais igual ao nosso contador, que vai ter, portanto, valor 1, depois 2 e depois 3. Se nós rodarmos este código e colocamos aqui um 3, vai ser 6, como é suposto. Portanto, é assim o nosso while. Colocamos aqui a condição. É um bocado como é suposto, parecer. Eu gostaria de manter aqui os dois vivos, que era para ficarem cá depois. Portanto, aqui estão os dois. Portanto, vamos continuar a ver aqui o adivinhar o número. Então, aqui temos um do while, que é, em vez do while ser em cima, o while é em baixo. Portanto, a verificação, o check, é em baixo. Às vezes pode dar jeito, como por exemplo neste exemplo, em que se calhar nós ainda não temos um palpite logo de início e nós não queremos estar a repetir o pedido em cima só para depois o repetirmos no meio do while, que é isso que acontece em muitas linguagens em que só existe o while. Temos que normalmente fazer uma vez só para ter um valor inicial e depois temos de meter o while. Assim,
é escusado isso. E fazemos a verificação no final. Às vezes dá jeito. Portanto, é esta anotação do abrir parênteses esquisitos e depois while e a condição. Depois de resto é tudo um bocado normal. E aqui temos o código para a tabuada que, pá, se quiserem ver, é muito simples. E tem um exemplo com o while, com o do while e com o for, se precisarem de saber melhor como é que funciona. Agora vamos passar ao próximo exercício, que é um contador de letras, que já nos vai dizer como é que damos funções e char arrays, portanto arrays de caracteres, que também podem ser considerados strings. Digamos, um array de caracteres que acaba com o 0 é uma string. Mas já vamos ver isto. Então, eu coloquei aqui o header da função. Existem. E já agora, temos de verificar quantas dessa letra existem, tanto maiúsculas quanto minúsculas. Já vamos ver. Portanto, como é que vamos fazer isso? Vamos fazer primeiro só para verificar quantas vezes uma letra ocorre num dado texto. Então, primeiro temos aqui o nosso array de texto. Portanto, array de texto, no caso, é simplesmente uma variável, string, com o nome texto, e um caractere, letra. Como é que nós contamos? Vamos por todas as letras do texto e vemos se a letra atual é igual a esta letra. Portanto, vamos fazer um ciclo. E um ciclo for aqui não é ideal porque nós não sabemos diretamente o tamanho deste texto. Existem funções, mas vamos fingir que não existem funções para determinar isso. Vamos ter que fazer um while e vamos ter que verificar enquanto o caractere atual não é o caractere vazio, que é, digamos, o fim da string. Já vamos ver. Então, vamos começar com while, condição, fazemos qualquer coisa. Vamos fazer primeiro o conteúdo aqui dentro do while. Então, podemos colocar aqui um contador, int, contador, igual a 0, começa assim, e depois vamos ter aqui dentro do while, if, texto de i, ter aqui uma variável i, por exemplo. Portanto, enquanto o texto de i for, quanto não, se o texto de i, portanto, a letra atual, for igual à letra, o que é que nós fazemos? Contador mais. Portanto, incrementamos o contador. E aqui no final, damos return ao contador. Certo? E agora, o que é que colocamos aqui neste while? Portanto, temos de saber a posição atual. Portanto, este i vai ter que ser sempre incrementado. E no final, incrementamos o i. Enquanto o texto de i for diferente, mais uma vez, é o ponto de exclamação e o igual, do barra 0, que é o caractere vazio, que é assim que, digamos, o C++ reconhece que uma string acabou. Portanto, se nós temos uma array de caracteres de 2 espaços, na verdade a string, ela própria dita, só vai ter um caractere, porque o segundo espaço vai ser o espaço vazio, o espaço em branco, que é simplesmente utilizado para denotar o final da string, digamos assim. Assim podemos ter strings de tamanhos que desconhecemos, que acabam assim que vemos um barra 0, no caso. Portanto, enquanto o texto de i for diferente de barra 0, vemos este if, qualquer coisa, e retornamos. E em princípio este código já funciona. Portanto, está aqui um exemplo simples, em que tem aqui uma palavra, que eu por acaso coloquei a ser palavra, e uma letra A. Já agora, as strings normalmente são entre aspas, e os caracteres são normalmente entre pelicas, no C++. Portanto, se eu rodar este código, vemos que dá o resultado de 3, que é precisamente a quantidade de vezes que está o A na palavra como era suposto. Portanto, coisa para saberem, as strings acabam sempre com 1 barra O, barra 0, digamos. E neste caso não é uma string, é uma array de caracteres que, para todos os efeitos, é igual. Se só estamos a trabalhar com, mais uma vez, tabela ASCII. Se não, se usarmos Unicode ou esse tipo de cenas, já é feito. Começa a complicar um bocado. Usam-se normalmente livrarias para isso. Pronto, chega. Agora, temos de ver aqui, mais uma vez, maiúsculos ou minúsculos. Vamos dar aqui uma olhada à tabela ASCII. Portanto, vamos olhar aqui para a tabela ASCII. O que é que nós vemos? Nós vemos que os caracteres A, B, C, D, E, está tudo seguido. E os minúsculos também. Portanto, estão todos seguidos os minúsculos e os maiúsculos. As letras do alfabeto. Então, aquilo que nós podemos fazer é, por exemplo, converter o caractere para um número, que ele já é um número, só que normalmente quando é escrito ele torna-se um não número, ou torna-se no caractere específico da tabela ASCII. E podemos ver se, por exemplo, se estivermos numa letra que está entre o 65 e o 90, ou entre o A e o Z, que converte automaticamente para aquilo que nós queremos, nós podemos obter, portanto, o índice desse número. Vamos pensar assim, por exemplo,
eu considerava este A para ser o índice 0 e o B o 1. E aqui também, o A o 0 e o B o 1. Se nós conseguíssemos converter o atual, isto é um bocado difícil de explicar, mas vamos tentar só fazer. Portanto, vamos dizer então, sei lá, if texto de I for maior ou igual ao A, isto converte automaticamente, portanto, isto é a mesma coisa que se eu perguntasse se o número do texto I for maior ou igual do que 65, é a mesma coisa. E texto de I for menor ou igual que Z, isto basicamente quer dizer o quê? Quer dizer que a letra atual é uma letra maiúscula, portanto está entre estas aqui. Portanto, se for, o que é que nós fazemos? Vou guardar aqui um índice. Eu vou dizer que o nosso índice vai ser igual. Vamos pensar, por exemplo, o B. Estamos na letra B. Se nós quiséssemos saber aqui 1, se nós quiséssemos obter a partir daqui o valor 1, podíamos fazer este 66 menos a primeira letra do alfabeto, que neste caso é o 65, que é o A. Portanto, o nosso índice vai ser igual ao texto de I menos o nosso A. Caso contrário, se, e agora fazemos a mesma coisa para as letras minúsculas, portanto, se o texto de I for maior do que o A e se for menor do que o Z, o nosso índice vai ser igual ao texto de I menos A minúsculo. E assim, já temos o nosso índice. Então, podemos ver se, ou comparar se, o nosso índice é igual ao índice da letra. No caso, vamos considerar que o nosso texto é só uma palavra. É para não complicarmos muito o algoritmo, porque senão tínhamos que andar aqui com condições e dizer que o índice era menos 1, depois comparar o índice a menos 1 no final e ver se... Vamos fingir que o nosso texto vai ser definitivamente uma palavra. Portanto, só letras. Portanto, isto funcionaria. E agora, era só vermos qual é que é o índice da letra. Portanto, podemos calcular isso fora do while. Portanto, int índice letra. E depois comparamos os dois. Portanto, int índice letra. E agora posso copiar isto. E aqui em vez de índice coloco índice letra. E aqui em vez de texto de I, vou substituir tudo com a letra. Aqui está. E agora, já temos o índice da letra. Agora, em vez de fazermos este condicional aqui, fazemos o índice for igual ao índice letra. E em princípio, este algoritmo já funciona com a nossa tabela aqui. Portanto, se eu colocar aqui, por exemplo, palavra assim, também tem de continuar a dar-nos o mesmo valor de 3. Ups, aqui está, 3, como pretendíamos. Agora, vamos ver alguns exercícios de funções e de arrays de caracteres. Portanto, temos aqui, por exemplo, calcular o máximo, 2 argumentos, int A, int B. Se A for maior que o B, retornamos o A, se não, retornamos o B. Aqui é mais do mesmo. Troca por referência. Isto ainda não tínhamos tocado. Portanto, quando temos um número, quando temos uma variável e quando a passamos, nós passamos-la sempre por valor. Portanto, depois, quando estamos dentro da função, se nós modificarmos a função, se nós modificarmos a variável dentro da função, no final da função, fora da função, digamos assim, essa variável continua a ter o valor que tinha antes. O valor dela não muda mesmo. No entanto, podemos passar a variável por referência. E assim, nós não passamos o valor da variável, nós passamos mesmo a variável. E assim, se nós modificarmos a variável dentro da função, ela também é modificada fora da função. Quando isto não acontece, nós temos uma função pura. Portanto, não tem efeitos laterais. E há quem defenda este tipo de programação pura e também há quem defenda este tipo de programação com os chamados side effects. Portanto, como é que passamos uma variável por referência? Depois do tipo da variável, colocamos um i comercial. E assim, se nós mudarmos a variável dentro da função, ela também será mudada fora da função. Dependendo da função, usem isto com cuidado, porque pode não ser claro ao utilizador da função que a função vai mudar o valor da variável. E por isso muitas vezes usam-se apontadores para isto, para tornar claro de que algo vai ser ou não mudado dentro da função, ou que é suposto ser mudado dentro da função. Mas isso apontadores, vamos ver no outro vídeo, se calhar ou se calhar não. Não vou tocar em apontadores neste vídeo. Portanto, aqui fazemos mais ou menos o mesmo que já tínhamos feito no outro exercício de troca. E aqui, portanto, temos uma função void, não retorna nada, simplesmente muda os valores A e B, ou troca os valores A e B, os valores das variáveis. Agora, temos um validador de entrada, temos um mínimo, temos um máximo, retorna um número inteiro, faz aqui um ciclo while, e depois retorna o valor assim que o número que seja introduzido seja ou esteja entre o mínimo e o máximo. Prontos, agora vamos ver um exercício de array, que é um exercício para ver o maior elemento de uma array. Então, vamos dizer que temos aqui uma array de números, 4, 12, 7, 23, não sei o quê. Há um novo tipo de for, que é
um range-based for, que é, portanto, um for em que nós não temos is, não temos nada disso, é como se fosse um for normal por uma lista, pelos valores de uma lista no Python. E assim temos for int número, portanto isto tem que ser o mesmo tipo do tipo da array, 2 pontos, e depois o nome da array. Isto tem de ser feito no sítio em que tenha sido alocado a array, porque senão o C não sabe, nem o C nem o C++ sabem o comprimento da array, digamos assim. E sempre que quiserem fazer uma função com arrays, não de string, têm de passar o n, portanto, o número de elementos, para que possa ser feito algum tipo de manipulação a essa array. Portanto, fora isso, é tudo mais ou menos o mesmo. Temos um número maior, depois, a cada iteração do ciclo, vemos se o número atual é maior do que maior. Aqui tem uma alternativa com for normal, que podia começar no 1, visto que já tínhamos o 0, mas pronto. Agora, vamos ver uma char array, portanto, exercícios de array de caracteres. Portanto, contar caracteres, neste caso simplesmente quantidade, não contar um específico caractere. Portanto, contador igual a 0. Aqui é como se fosse aquele while, só que é tudo só numa linha. Portanto, se vocês preferirem, podem escrever um for com a condição, em vez de ser, por exemplo, i menor do que qualquer coisa, tem texto de i diferente de, portanto, caractere vazio, ou o /0. E assim, podem ter tudo na mesma só numa linha, não precisam ter uma variável ali que vocês têm que contar noutra linha e declarar numa linha mais acima. Assim fazem tudo na mesma linha, que pode dar mais jeito. Aqui temos a função de inverter strings. Os ou as portanto, arrays de arrays são passadas sempre por referência, porque na verdade não se passam os valores, passa-se mesmo o apontador para a array, e assim, portanto, esta função de inverter a string pode inverter mesmo a string na própria string, e por isso é uma função void, ela não retorna uma nova array, ela simplesmente muda essa. Aqui calculamos o tamanho, isto já fizemos várias vezes, e temos um for para a metade do tamanho, e mais uma vez fazemos aqui a troca dos elementos, que é algo que já tínhamos visto. Aqui temos um programa para ver se uma função retorna true ou false, caso um certo texto seja um palindrome. Palindrome é um texto que lide da esquerda para a direita, é a mesma coisa que ser lido da direita para a esquerda. Portanto, mais uma vez aqui, função para distinguir o tamanho, ou para saber o tamanho do nosso texto. Vamos até à metade. Se o elemento que nós estamos, por exemplo, primeiro, comparamos o primeiro ao último, depois o segundo ao penúltimo, etc. E vemos se algum deles for diferente. Se for diferente, retornamos false. Se forem todos iguais, retornamos true. Agora, vamos ao nosso próximo exercício. Portanto, para terminar, se uma posição é válida num tabuleiro, vamos dizer que temos um tabuleiro de n por n e temos uma estrutura, um struct, vamos ver o que é, chamado coordenada, que tem uma coordenada x e um y, e queremos fazer uma função para ver se uma posição é válida. Então, um struct é basicamente um novo tipo de dados que nós criamos. Portanto, eu posso fazer, por exemplo, struct. Eu não vou apagar este. Posso ter, por exemplo, um struct, não sei, pessoa. E dentro desta pessoa nós podemos ter, por exemplo, um char array de, sei lá, 50 caracteres para o nome. Portanto, nome. E depois podemos ter, por exemplo, uma idade, portanto, idade. Depois podemos ter esse tipo de coisas. E um struct é basicamente uma estrutura que guarda várias variáveis ela própria, e depois podemos ter arrays de estruturas, e é como se fosse uma mini classe, para quem já conhece classes. Portanto, não dá para ter herança, nem métodos estáticos, nem métodos, mas é basicamente só uma definição de várias propriedades para um tipo específico de coisa. Portanto, neste caso coordenada, vamos ter um inteiro x e vamos ter um inteiro y, que é isto que nós queremos aqui. E então vamos ter a nossa coordenada e vamos ter o nosso tamanho. Então, aquilo que nós queremos fazer é simplesmente retornar true se a nossa coordenada, portanto, coordenada C é assim que se passa, portanto, C.x for maior ou igual do que 1, e se o nosso C.x for menor ou igual do que o nosso tamanho, e o nosso C.y for maior ou igual do que 1, e o nosso C.y for menor ou igual que o tamanho. É só isto. E podemos dar logo return. Pronto, isso é simples, é mais só mesmo para introduzir aqui a questão dos structs, que pá, é algo simples e é só, digamos, para agrupar a informação relativa a uma específica coisa, principalmente. Vamos ver alguns exercícios e exemplos que são melhores do que este exemplo. Aqui faltava só um ponto e vírgula. Portanto,
vamos ver aqui um exemplo de intervalos. Portanto, queremos fazer uma função para ver se um determinado espaço no tempo está num intervalo. Portanto, se um determinado tempo, quando eu digo tempo é tipo horas e minutos, aqui está. E nós podemos ter structs dentro de structs. É o principal exemplo deste exercício. Portanto, temos depois o struct intervalo, que tem dois tempos, tem o tempo de início e tem o tempo de fim. Aqui convertemos tudo para minutos. Sempre que tiver um exercício deste género em que tem tempos, convém sempre converterem tudo para minutos ou para um tempo, para uma unidade em comum, digamos assim. E depois damos aqui return a uma condição específica. Pronto. Mais uma vez, dá para ter structs dentro de structs. Agora, média de alunos. Temos um struct de alunos, temos um nome com 50 caracteres, temos uma idade, temos uma array de 3 notas diferentes, fazemos uma nota, uma função que dá return a um float, que leva uma array de floats notas, dá return à média. Mais uma vez, não se esqueçam de dividir por 3.0 e não 3 para obterem um resultado com vírgulas, um resultado preciso. Aqui temos uma array de alunos, o tamanho de alunos, aqui 2 fors para nós lermos. Isto aqui no caso é uma implementaçãozita de merge sort, se quiserem podem ver com mais calma, e depois escrevemos, pronto. O principal do C++ é isto. Agora falta apontadores, falta se calhar a memória dinâmica, mas isso fica para outra vez. Mais uma vez, eu vou deixar este repositório com os exercícios todos no GitHub, se quiserem, e também com esta tabela com referências. Mas pronto, foi isso. Espero que tenham gostado, tenham ajudado. É isso.